Você acorda cansado ou mesmo se sente esgotado, mesmo tendo acabado de se levantar, de sair da sua cama? Você não está sozinho, eu vou compartilhar com você 7 mitos mais difundidos aqui na população brasileira relacionada ao sono. Inclusive, o último mito pode ser responsável pela derrubada desse vídeo. Primeiro vamos a alguns números. No Brasil, cerca de 31,7% das pessoas, de acordo com o Ministério da Saúde, reclamam de algum distúrbio, algum problema relacionado ao sono. E quando a gente olha apenas para mulheres, essa porcentagem sobe para 36,2%. E um detalhe também interessante e preocupante: 1/5 da população dorme menos de 6 horas por dia, o que é comprovadamente insuficiente para ter um sono de descanso e de reparação. E quando olhamos para a população economicamente ativa, esses percentuais acabam subindo. Inclusive, mais de metade dessa população relata viver em níveis de cansaço moderado e extremo de forma constante. E 71% das pessoas economicamente ativas, aquelas que trabalham, já afirmaram ter o seu trabalho prejudicado ou até mesmo deixaram de ir ao trabalho por causa do cansaço ou problemas relacionados ao sono. Então, se eu quero ser produtivo, no sentido de conseguir fazer mais com os recursos que eu tenho, eu preciso ter uma boa noite de sono. Então, vamos aos mitos. O primeiro, espero que muitas pessoas não fiquem com raiva de mim, mas café não afeta o meu sono. Como eu ouço isso, né? As pessoas, não, eu consigo tomar café e dormir. E conseguem mesmo. De fato, o café para algumas pessoas nem prejudica a fase inicial do sono. Mas entenda uma coisa, primeiro, como a cafeína funciona. O nosso corpo tem vários receptores, várias formas de sinalizar que algumas coisas estão acontecendo, inclusive o cansaço. E existe uma substância chamada adenosina, que ela sinaliza para o cérebro, olha, a gente está ficando cansado, precisa descansar. E quando você toma cafeína, a cafeína entra exatamente e corta essa ligação. Ou seja, ela retarda a sinalização de cansaço. E a cafeína fica no nosso corpo ali ativamente por volta de 5 a 6 horas. Você ingerindo cafeína, provavelmente você consegue ali dormir, aí entra essa afirmação equivocada das pessoas que não afeta o sono, mas durante o sono, ou parte do sono, seu cérebro fica em estado de alerta leve. Ou seja, o momento que ele tinha que descansar, ele acaba ficando em alerta por causa da cafeína. Isso prejudica os processos, prejudica a fase de reparação, prejudica o seu descanso e, de forma cíclica, você vai acordar com menos disposição, com menos concentração e vai procurar o que para poder fechar esse gap? Mais café. Então você que afirma que toma o seu cafezinho, não te atrapalha, menos tomando de tarde, nem nada, provavelmente seu sono já está tão ruim que você nem percebe mais o efeito que a cafeína traz de prejudicial ao seu sono. Vamos agora ao segundo mito, que é preciso dormir 8 horas por dia. Nessas 8 horas, como é um número médio com base em toda a população, ou seja, uma média, mas como é um número ali redondo, 8 horas, o texto do dia ficou muito conhecido. E algumas pessoas buscando, de repente, um perfeccionismo no sono, ficam ansiosas por dormir exatamente ali 8 horas por dia. Mas o que acontece? Pesquisas mostram que cada um tem a sua necessidade de tempo de sono. É algo ali entre 6 e 11 horas, dependendo de vários fatores, desde idade, sua rotina, característica genética, ou seja, tudo que torna você uma pessoa única. E você, como pessoa única, tem a necessidade de um determinado período de sono. O sono ele funciona em ciclos de 90 minutos, ou seja, 1h30. Então, enquanto você está dormindo, vários ciclos acontecem. E algumas pessoas precisam ali de 5 ciclos, ou seja, 7 horas e meia, para dormirem o suficiente. Outras precisam de um ciclo a mais ou até mesmo um ciclo a menos. Então, a pessoa na busca em não, preciso dormir 8 horas, pode ser que ela acorde no meio da fase profunda de um ciclo. O que é pior do que se ela de repente estivesse dormindo um pouco menos e acordado na fase final de um outro ciclo. Então, cuidado por essa busca perfeita das 8 horas. Primeiro se observe, veja qual é a sua necessidade. Como é que você acorda hoje? Você acorda com disposição, não precisa nem de despertador, está com a mente ali desperta, capaz de concentrar, de resolver problemas? Provavelmente você está dormindo perto da quantidade necessária para você.
Agora, se não, você acaba se empurrando da cama, o despertador que acaba te tirando ali, você acorda sem vontade, sem concentração, com o humor prejudicado, é provável que você esteja dormindo menos do que você precisa. Então você não precisa fazer, né, exames caríssimos para descobrir quantas horas é o ideal para você. Você precisa se observar. Como é que você acorda e aí vai fazendo experimentos, se dormir um pouquinho mais, se dormir antes, se dormir depois, para que você chegue no horário ideal, no tempo ideal para você. Vamos agora para o nosso terceiro mito, que é, esse aqui alguns podem discordar. Um vinho e uma cerveja podem ajudar a dormir. Sem falar de todos os outros prejuízos para a produtividade que o álcool pode trazer, entenda que o álcool ele é um inimigo do sono REM. O que é o sono REM? É a parte em que a gente sonha mais, de forma bem simples, né? Aquele momento do sono em que você está mais, seu cérebro está trabalhando ativamente ali e provavelmente você vai estar sonhando nesses períodos. O cérebro ele não é um indutor de sono, ou seja, ele não vai te levar a ter um bom sono, ele é um sedativo. Então, quando você está dormindo e está sob o efeito do álcool, é provável que ele entre na sua cabeça, como se entrasse na sua cabeça e desligasse alguns interruptores ali, alguns disjuntores. Então, durante o sono tem uma série de processos acontecendo e o álcool com seu efeito sedativo é como se desligasse alguns desses processos. Processos relacionados à emoção, ao armazenamento ali das memórias, enfim. Então, depois desse sono ali com parte do processo desligado, afetado pelo álcool, você vai despertar ali mais irritável, com menos paciência e com menos capacidade de fazer ali as associações criativas ou a capacidade de resolver problemas de forma criativa. Ou seja, você só acaba perdendo. Quarto mito: dormir pouco é produtivo. Sei nem se eu comento isso. Privação de sono te leva a perder produtividade e não ganhar produtividade. Que existe um entendimento equivocado aí de que ser mais produtivo é conseguir fazer muito mais, ficar acordado 18, 19, 20 horas por dia, às vezes virando o dia. Produtividade não é isso. Produtividade é você fazer mais com os recursos que você tem. Então, se você durante o dia tem 8 horas disponível para trabalhar, maximize a utilização dessas 8 horas. Nessas 8 horas, tente fazer mais e busque formas criativas de se resolver isso. Agora, se você ficar acordado 17, 19 horas por dia, olha só, é como se você ficar esse período de tempo acordado, isso te prejudica cognitivamente, tal qual você tivesse uma concentração de álcool no seu sangue de 0,05%. Para muitos países, esse é o limite legal. Então, o fato de você ali ficar atuando direto, sem descanso, sem dormir, é tão ruim cognitivamente quanto o álcool, nesse ponto. E o fato de você dormir menos, de você ficar com privação de sono, vai te levar a tomar decisões equivocadas, a errar mais, a ter mais retrabalho, ou seja, a produtividade só vai por água abaixo. O quinto mito é: dá para compensar no final de semana. Você já ouviu alguma pessoa dizendo isso? Não estou dormindo direito, mas no final de semana eu vou compensar. Como se o sono fosse uma conta corrente, que o saldo pode ser depositado ali alguns valores, depois sacado. Não funciona assim. Todos os dias nós temos uma janela ali que precisamos dormir. E se você utiliza essa janela, ótimo. Se você não utilizou essa janela, utilizou parte dela, fique com as consequências. Então não existe isso de compensar no final de semana, eu vou dormir bastante que eu vou poder dormir menos ao longo da semana. Não é assim que funciona. No final das contas, o que você está fazendo? Dorme pouco ali durante a semana, chega no final de semana, você é acostumado a levantar cedo, 7 horas, 6 horas, 5 horas, chega no sábado, passa para 11 horas, meio-dia, às vezes já desperta à tarde. No domingo a mesma coisa. Ou seja, você bagunça ali toda a sua rotina. E na segunda-feira, quando você volta a ter que despertar cedo, seu corpo, como você sinalizou para ele que você ia acordar mais tarde, no sábado, no domingo, na segunda ele está aguardando isso também. E o que acontece? Lá vai você acordar de novo, 5 da manhã, 6 da manhã. O resultado disso é que a segunda-feira, que não tem nada a ver com seus problemas, é a culpada, e muita gente diz que não é tão produtiva, é um dia mais cansativo, não sei o quê. Porque muitas vezes desregulou a sua rotina de sono durante o fim de semana, com essa ideia de tentar compensar, que a segunda-feira acaba sendo prejudicada, sacrificada, e lá pela terça-feira que as coisas vão voltar à normalidade. Então, tente manter uma rotina, dormir e acordar no mesmo horário.
Não é possível? Tente voltar para a rotina o mais rápido possível, porque não existe isso, você só vai ter prejuízo tentando compensar o sono no final de semana. O sexto mito, relacionado ao ronco. Isso, já deve ter tido muita briga por causa disso. Ronco é sinal de sono profundo. Bom, é uma boa desculpa para quem ronca, né? Sinal que está dormindo profundamente. Mas acontece exatamente o contrário. Se você está roncando, o ronco, na verdade, é um inimigo do sono profundo. O ronco surge, na verdade, da limitação, da dificuldade da passagem da circulação do ar quanto à sua respiração. E durante a noite, quando você está dormindo, se você for um desses que ronca, em algum momento você pode se encontrar em uma situação em que o seu cérebro percebe que é necessário entrar mais ar, ter mais circulação de oxigênio, e o cérebro, que está sempre alerta e vigilante para que a gente não venha a morrer, enfim, ele lança sinais para que ocorra um micro despertar. Peraí, tá roncando, tá faltando ar, e aí você tem esse micro despertar que acontece várias e várias vezes ao longo da noite. O resultado disso é que o momento que seu cérebro tinha que estar descansando, fazendo os processos relacionados a descansar, ele está te despertando reiteradas vezes por causa de um outro problema que é relacionado à respiração. O resultado disso é que você vai acordar daquela forma, como se tivesse uma névoa na sua cabeça. De repente, diante de algumas situações entediantes, vai vir aquele sono irresistível, porque durante a noite você estava roncando e o seu cérebro te despertando para que você continuasse ali funcionando, para que seu corpo continuasse funcionando corretamente. Concluindo, ronco não é sinal de sono profundo, é inimigo de sono profundo. E antes de falarmos do sétimo e último mito, que eu tenho que ter muito cuidado ao falar dele, se já faz sentido para você, se já tem algum mito aí que você discorda ou concorda, já coloca nos comentários ou envia esse vídeo para quem tem algum problema relacionado ao sono. Se inscreve no canal, o nosso objetivo aqui é que você tenha mais tempo para viver de verdade e isso passa por você ser mais produtivo. O sétimo mito, então, é: melatonina cura a minha insônia. Por que eu tenho que tomar cuidado aí? Porque as empresas farmacêuticas, sabemos de todo o seu poder de convencimento, vendem, têm a habilidade de atender essa necessidade antiga da humanidade, que é buscar a pílula milagrosa, o santo graal, aquilo que vai resolver os seus problemas. E no caso do sono, entra nesse papel de pílula milagrosa a melatonina. Tá? A melatonina, nós já temos naturalmente uma produção natural e ela funciona como um sinalizador para o nosso corpo. Quando a luz natural começa a diminuir, ou seja, começa a ficar mais escuro, o nosso corpo então produz, sinaliza de que o momento do sono se aproxima. Tá? É assim que funciona. Porém, como temos as luzes artificiais e tudo mais, vai escurecendo lá fora e a gente acaba iluminando dentro dos escritórios, dentro das nossas casas, dentro do nosso quarto, fica esse descontrole que o corpo acaba sendo confundido. Peraí, já está na hora de dormir ou não está? A quantidade de luz não está batendo com o horário do relógio biológico. E esse desbalanceamento pode levar a prejudicar o seu sono. E aí que entra a propaganda da melatonina. Toma melatonina que isso vai resolver se você tem algum problema de sono e tudo mais. Para algumas pessoas, de acordo com a recomendação médica, pode ser, Mas o que acontece é que muitas pessoas, por conta própria, não tendo controle nenhum da dosagem que tomam, podem estar contribuindo para um desbalanço hormonal ainda maior do seu corpo, ingerindo melatonina. E o resultado disso é que, em vez de ela acordar descansada, revigorada, o que você espera de um sono normal, ela pode acordar mais letárgica, mais lenta ali e perder a manhã, que poderia ser muito mais produtiva, apenas para o corpo tentando regular ali o que aconteceu durante a noite, o dia anterior, e com isso, só ali engatando, digamos, a segunda, terceira marcha do seu dia em termos de produtividade na parte da tarde. Não, a melatonina não vai resolver todos os seus problemas de sono e nem vai resolver a sua insônia. Minha sugestão nesse ponto: se informe melhor, se consulte com um profissional, avalie melhor essa situação, se é necessário mesmo ou não que você venha tomar a melatonina. Então esses são os 7 mitos mais difundidos na população brasileira. Eu coloquei aqui as fontes, os artigos e os livros dos quais eu me baseei. Se informe também a respeito. Discorda de alguma coisa? Coloca no comentário. Tem alguma sugestão? Coloca. Se inscreve no canal, siga para mais vídeos. E vamos juntos nessa jornada para que você tenha tempo para viver de verdade, por um Brasil mais produtivo, sendo 1% melhor todos os dias.